Aê, obrigado. Começando mais uma vez o nosso programa, direto dos nossos estúdios aqui na Rede TV, com Denise Severo e um convidado muito especial que continua fazendo sucesso com o seu livro Adestramento Inteligente. É o Alexandre Rossi, que está aqui conosco com a Estopinha. Denise, você não tem vergonha? Que a Estopinha tem muitos mais seguidores do que você. Ela é muito mais famosa do que eu, amor. Ela faz muito mais sucesso do que eu, né, Ela Estopinha? faz mais sucesso do que eu e a Denise juntos. Quantos seguidores tem a Estopinha? A Estopinha tem mais de 2 milhões, mas também eu tenho uns 200, ela tem 2 milhões, eu tenho uns 200, tenho uns 300 mil no Facebook, ou seja, ela também é muito mais famosa. Mas por quê? O que você faz para poder atrair tanto a atenção? Porque a Estopinha está na capa do livro, para quem quer? Para que a câmera mostra a capa. A Estopinha está, esse livro está sendo relançado, não é? É, e eu fui agora, nesse relançamento, fui chamado de pai da Estopinha, assim que me definiram. Né? Olha, ele é o pai da Estopinha, de tão famosa que ela está. Tem um outro cachorro. A gente tem um outro cachorro que é o Bartô. A gente adotou ele recentemente. É um querido. Ele ia ficar só de forma temporária em casa, mas a gente se apaixonou e aí ficamos com ele. Olha, o Alexandre tem uma formação respeitável, já inclusive estudou fora do Brasil. Sim, foi em Queensland, na Austrália. Em Queensland, na Austrália, você fez que curso? Eu fiz especialização em comportamento de animais domésticos. Olha que legal. Então eu quero começar o programa, uma coisa que vocês até já viram, mas muito pertinente pela presença do Alexandre. Na semana passada, nós falamos aqui, Alexandre, sobre a amizade interespécies dos animais. É uma cabra que brinca com um filhote de rinoceronte, um porco que se aninha num gato doméstico, uma serpente que acaba fazendo as pazes com um hamster, não é? Esses vídeos de improváveis duplas de animais brincando têm feito tanto sucesso que acabou despertando o interesse dos cientistas. Esta semana, o jornal New York Times ele publicou um artigo sobre o assunto, relatando essas experiências do comportamento animal. A comunidade científica, gente, quer saber como é que nascem essas amizades. E, portanto, vamos aguardar que vem muita coisa por aí. Não é apenas adestrar desde pequenininho juntos, não é isso. Depois você vai falar. Tá bom, mas eu quero que você veja o vídeo que nós colocamos na semana passada no ar, exatamente sobre esse assunto. Vamos lá. Muito legal, muito legal. Alexandre, o que é isso aí? Isso é adestramento? Qual é a explicação que você tem? Que nem a comunidade científica ainda chegou a uma conclusão definitiva, haja vista que no New York Times eles estão falando essa semana sobre isso. Sim, a comunidade científica não pode simplesmente falar o que acha, tem que demonstrar, tem que comprovar, tem que testar. E em cada um desses vídeos provavelmente tem hipóteses diferentes, né? O que está acontecendo em cada um. A gente olha tudo e acaba colocando tudo junto. Mas olhando assim especificamente, você tem ali comportamentos ligados ao instinto maternal, que o ser humano também tem. Então, quando a gente olha para um cachorro, a gente muitas vezes enxerga um neném. Né? Inconscientemente, a gente enxerga um neném. Por isso que a gente fala, vem com o papai, vem com a mamãe, o neném. E quando é bebezinho, então, por que a gente fica falando com voz de criança? Isso, porque esse instinto maternal, pelo menos assim, o que já se sabe, é que alguns animais, quando eles são filhotes, as proporções são diferentes. E são proporções quase que universais, que a gente olha para esses animais e enxerga eles como neném. Né? É como se fosse uma confusão que a gente acaba fazendo. Bom, mas são exceções isso aí, porque não é todo macaco que dá de mamar. Dá de mamar para quem?
Não, claro Sabe, que não é. são exceções. Não, claro Agora, que não é. como é que- São exceções, mas se a gente for ver, por exemplo, os cachorros têm um negócio que chama... na verdade, é um comportamento de cuidar dos filhotes, mesmo quando não tem. As pessoas conhecem como gravidez psicológica, se chama pseudociese. E quando não tem filhotinhos de cachorro, para o cachorro cuidar, ele vai cuidar até de uma bolinha, ele vai cuidar de um aparelho remoto de TV, ele pega e ele fica cuidando. Isso é super comum, mas muitas pessoas não conhecem. Então a gente tem determinados instintos que quando a gente não tem condições de dar, vamos dizer assim, de cuidar do que a gente deveria, a gente vai cuidar de outras Entendi. coisas. Eles falam na palavra amizade, nessa reportagem do jornal, não é? Mas deixa a comunidade científica pesquisar, demonstrar Mas pra assim, gente... mas tem coisa que chamam de amizade. Mas, por exemplo, esse vídeo que tem um border collie que ele fica rodeando uns patinhos, né? Ao E invés aí de comer ele os coloca a patinhos. bolinha. Esse comportamento que o border collie está demonstrando é um comportamento de caça. Ele está reunindo a presa para ser caçada. Então aí não é uma amizade. Aí é muito mais um comportamento de Ele caça. está treinando. É como se ele estivesse treinando. Porque o instinto de caçar... Não cortaram o vídeo, não. Ele joga a bolinha, corta o vídeo e aí ele come todos os patinhos. Não. Ele não come, mas não é... Infelizmente, nesse caso, não é uma amizade. Nesse caso específico que eu falei agora. Entendi. Agora, Alexandre, você vendeu muito livro. É verdade que no Brasil tem mais animais de estimação do que gente? Então, Tem número, não? do que criança, saiu uma reportagem recentemente mostrando que já tem mais cachorros e gatos do que crianças. E metade dos lares no Brasil tem um animal de estimação, sendo que a maioria são cães, né? Depois gatos e aí depois outros animais. E gato está crescendo cada vez mais. A previsão é que passe cães. Logo mais vai ter mais donos de gatos do que donos de cães. Em Paris tem uma estatística que tem mais, os casais adotam cachorros, animais, como filhos do que crianças. Entendi. Agora, uma coisa, não é? Você está falando em comportamento dos animais. Eu, quando vejo uma criança, um bebê brincando com um cão muito grande, Sim. a gente acha que nunca pode se esquecer de que eles são animais, respondem por instintos, essa coisa toda. Eu fico morrendo de medo daquele animal ter uma reação fora do normal. E os pais confiam plenamente nisso. E há exemplos de que esses animais atacaram crianças, apesar de gozar de toda a confiança da família. Me fale um pouquinho disso. Olha, eu recentemente, faz uma semana mais ou menos, uma semana e pouquinho, que eu fui exatamente analisar e ver o comportamento de um pitbull que havia matado uma criança. Né? Isso em Santos, é super recente. Mas a criança estava brincando com o pitbull? A criança não se sabe, né? Criança de menos de 2 anos, e a mãe não estava com ela naquele momento. E eles já estavam, acho que 2 meses, 1 mês e pouco juntos. E isso mostra para a gente que sim, a gente tem que tomar cuidado e Você tem que fala se disso? conhecer um pouco, eu falo, porque o que acontece? Se a gente não entender o comportamento dos animais, né, e entender o que pode acontecer, a gente acaba fazendo besteira. Então por exemplo, tem pessoas que acham que cachorros não vão atacar criança porque crianças são seres inocentes e os cachorros não atacam quem gosta deles ou quem não é mau. Isso não é verdade. Né? Então, por exemplo, sempre muito cuidado. tem que tomar muito cuidado. E um comportamento natural do cão é enxergar crianças como presa. Por quê? Elas correm e gritam de forma aguda. Né? E isso faz com que o instinto predatório dele aflore e ele queira caçar. E o que a gente faz para evitar isso? A gente sociabiliza cachorro com criança até os 3 meses de idade. Aí você está falando de adestramento mesmo. Não é um adestramento, é uma sociabilização, que é o quê? Apresentar a criança, mostrar que criança correndo, criança se mexendo, pulando. Não é uma presa e, pelo contrário... Então é treinamento do cão. É que a gente não...
Bom, a gente pode chamar de treinamento, mas assim, o nome específico que a gente dá para isso é sociabilização primária. Ou Isso seja, a gente ensina o acostumar cachorro o cão com a criança. como se fosse membro da mesma espécie. Entendi. E aí ele faz uma confusão, o cachorro faz uma confusão. Ele faz uma confusão da gente com outros cães. Ele sabe o que é cão e o que é gente, mas é como se ele não soubesse direito que ele é um cão. Ele se acha meio cão, meio gente, porque a gente acostuma o convívio dele com a gente desde pequeno. Isso ajuda. Né? Isso ajuda o cachorro a demonstrar afeto, se sentir acompanhado quando a gente estiver junto e ajuda a não atacar a criança. E quando a gente faz esse trabalho bem feito, eles podem sim cuidar de criança e a gente pode ter uma relação que a gente pode confiar Plenamente, muito. Melhor. 100% a gente não pode nem confiar nos humanos, né? Não é verdade? Mas eu assisti Os cães são mais confiáveis do que os humanos, não é? A gente só tem que entender as particularidades. Então, assim, eu acredito muito em amizades, eu vejo crianças com cachorros, em situações que eu fico completamente tranquilo. Mas tem situações que eu não fico e os pais estão tranquilos. Mas isso normalmente é porque eles não conhecem tão bem o comportamento dos animais. Eu assisti um vídeo seu, que foi quando você foi adestrar um pitbull também. Tem e essas que ele imagens era aí? muito agressivo. Inclusive, ele nunca, esse Porque o pitbull, livro não Amaury, acompanha um vídeo? O livro não tem um vídeo? Essa edição, que é a novidade, a gente fez algumas alterações e tem vários lugares no livro que as pessoas ficavam com dúvida ou faziam alguma Remete coisa. ao vídeo. E aí, sim, tem um QR Code que a pessoa pode tirar uma foto ali com o celular e já vai assistir o vídeo. Ah, entendi. Não, mas Entendi. esse vídeo que eu assisti, de um pitbull, que você foi adestrar, você foi atacado, é o Rex. Ele foi atacado pelo pitbull. E, claro que estava com uma proteção e tudo, mas foi... onde o pitbull ficava, num terreno baldio, as pessoas não entravam há mais de 1 ano e meio naquele espaço, né? Então, ninguém conseguia se aproximar do pitbull. Eles davam comida, né? O seu Osmar, que é o cara que Sim. estava cuidando, tentando cuidar dele, porque o seu Osmar, na verdade, socorreu uma pessoa na rua que estava sendo atacado por ele, aí eles conseguiram colocar nesse terreno baldio que ele tinha. E aí ligou para a CCZ, ligou para bombeiro, ligou para a polícia. Todo mundo falou o seguinte, olha, tá no seu terreno, é seu. Se você colocar de volta para a rua, é abandono. E aí ele ficou cuidando desse cachorro. Mas esse cachorro, ele não conseguia fazer amizade com esse cachorro. Aí eu fui lá, né, com a minha equipe, a gente conseguiu fazer com que os dois se dessem bem, e com toda a família. E hoje ele está É um super outro bem. cachorro, né? Se eu ler o seu livro, Adestramento Inteligente, Alexandre, eu, por exemplo, eu mesmo vou saber ensinar para o meu pet o local adequado para fazer as necessidades. Isso e um monte de outras coisas. Porque eu estou vendo aqui. A minha ideia com o livro é exatamente fazer com que as pessoas consigam ensinar elas mesmas os seus cães. O local certo para fazer as necessidades. Aqui está, latido excessivo. Sim. O que quer dizer latido excessivo? Ladrão em casa. É que Não. excessivo para a gente, né? Então, excessivo muitas vezes para a gente. Então, tem cachorro... Ladrão em casa não seria excessivo. Né? Excessivo é aquela pessoa que mora num apartamento e à meia-noite o cachorro deixa uma bolinha cair debaixo do sofá e aí ele fica latindo para você ir lá e pegar. Como ele está latindo no meio da noite e não pode latir num prédio no meio da noite, a pessoa vai lá e dá a bolinha para ele. Quando ela faz isso, ela está ensinando o cachorro que ele consegue atenção em qualquer hora do dia, bastando para isso latir. Ele está plantando uma insônia permanente para ele. E para a gente, e para os outros vizinhos. Então, muitas vezes, é só entender o que está acontecendo. O cachorro, ele está, de uma certa forma, treinando a gente também o tempo todo. Você então, fala só da gente ganhar essa consciência, a gente já vai saber que a gente não pode fazer o que o cachorro quer quando ele está fazendo alguma coisa que a gente não queira. A gente está na mesa e ele está latindo, e você dá uma comida para ele ficar quieto, é o maior erro, porque ele vai descobrir que ele consegue atenção, ele consegue comida, fazendo o que você não quer. A gente tem cachorros famosos, não é? No mundo do cinema. Rin Tin Tin, Lassie,
Nós temos, inclusive, o cachorro de um seriado brasileiro, que era o Patrulheiro Rodoviário, não é esse o nome exatamente, não é? Mas era um seriado famoso do Brasil, não sei se você... Sim. É um pastor alemão? Eu não tenho certeza. Acho que é um pastor alemão. Tem cachorros, então, como os humanos, que são gênios, e tem outros que não são gênios. É isso? Rin Tin Tin era um gênio? A maioria desses cachorros, eles não são gênios, não. Como a Estopinha não é gênia e sabe fazer um monte de coisa. É muito mais um investimento que se tem naquele animal. Existem animais como pessoas que são muito mais inteligentes do que a média? Com certeza. Mas esses cães, eles têm um investimento muito grande. A gente ensina muito, a gente fica muito tempo com eles. E, na maioria desses casos, existem dublês. Então, eu mesmo treinei alguns cachorros para filmes. Então, por exemplo, do Tainá. Você vê um cachorrinho lá e, na verdade, são três. São três muito parecidos. Entendi. E aí eu ensino, por exemplo, 50 comandos para cada um. Então, eu tenho 150 comandos. E cada um já tem uma especialidade numa coisa. Tinha uma, por exemplo, desses cachorrinhos, que no filme é visto como o mesmo, que ela é toda lenta. Então, o diretor fala, quero um pouco mais rápido. Aí eu coloco outro cachorro. E aí todo mundo, nossa, Entendi. o Alexandre sabe falar a velocidade que o cachorro vai andar. Entendi. E nesse caso não era isso, era, vamos dizer assim, a característica do cachorro. Entendi. Você está dizendo, então, que o Rin Tin Tin, se merecer o mesmo treinamento, porque o Rin Tin Tin, até ao que me conste, nunca apareceu um cachorro tão inteligente? Estou falando bobagem. Então, na verdade, é um pouco de bobagem. Por quê? Eles normalmente, como eu falei, eles têm os dublês, né? Então tem vários cachorros que têm dublês, e você faz com que... Quer dizer, bem treinados, todos podem fazer aquilo. Todos podem fazer aquilo. Agora, quando a gente pega um Border Collie, por exemplo, que é o caso de um cachorro que foi estudado, que sabe o nome de mais de 2.000 objetos, e é testado cientificamente, ou seja, não tem nenhum outro truque envolvido, porque existem truques para parecer que ele sabe, né? Quando não tem truque, um cachorro aprende nome de 2.000 objetos, aí a gente vê que aquele cachorro lá é acima da média. Eu deixei de falar que o Alexandre ele apresenta o quadro Desafio Pet no programa da Eliana. No programa, você tem um programa chamado Missão Pet, já Na National Geographic. National Geographic em terceira... Tá, terceira temporada. Terceira temporada, não é? Como é que são os programas para quem nunca viu? Eu já vi Alguns, alguns. Olha, normalmente me chamam porque eles estão tendo algum problema. Pode ser numa casa que o cachorro não está se comportando, mas pode ser no zoológico que o hipopótamo tem que fazer um tratamento dentário sem anestesia, porque a anestesia vai ser muito perigoso para ele. Então eu tenho que preparar o hipopótamo para o veterinário entrar na boca dele, né? É você que prepara? Pessoalmente? Eu que preparo. Eu normalmente conto com uma equipe, porque esses treinamentos são muito intensivos. Normalmente a gente tem assim cerca de 15, 20 dias para preparar o bicho. E no caso de um veterinário entrar na boca de um hipopótamo, a gente está falando da vida do veterinário, claro, né? No mínimo ali, porque ele fechou a boca na hora errada, Acabou. já era. Acabou. Que coisa, hein? Teve algum momento de perigo que você tenha ficado muito apreensivo? Ai, muitos perigos. Por exemplo? Muitos. Olha, esse mesmo, né, do hipopótamo, porque a veterinária, então, eu posso fazer o tratamento? Eu falei, olha... Não, mas não pode pôr um pau na boca do hipopótamo, ela entra com a cabeça, anestesia o dente, ele quebra o pau e a cabeça dela vai junto. Isso daí é desenho animado. Mas todo tipo de garantia, de proteção e tudo mais, a gente tenta dar, Claro, né? Obviamente, porque a gente não quer que ninguém morra. E, até hoje, ninguém morreu. Eu Graças tenho muito a Deus. orgulho disso. Mostra a Estopinha, ela tá de costas, Ela tá Denise. tímida. Ela tá tímida. Ó, vamos olhar para lá. Ops. Quantos anos tem a A Estopinha? Estopinha tem 6 anos. Ela está de olho no biscoito. E ali. a gente não sabe exatamente quando que ela nasceu, porque ela foi adotada depois de ter sido rejeitada por 2 famílias, porque ela é muito bagunceira. Hoje ela está quietinha, mas quando ela quer alguma coisa... Dá um beijo em mim, eu acho dá um que- beijo. Dá um beijo.
Beijo? Dá um beijo. Ah, deu um beijo na boca. Já deu um beijo Aliás, de língua. os cachorros adoram dar beijo na boca e de língua. É, E então, de era um língua? De beijinho língua, aqui, ó. Já. porque esse é um comportamento que os filhotes pedem comida para as mães. Então já é um comportamento natural deles. Manda ele dar um beijo de novo na Denise. Quando você quer, opa, ó, dá um beijo. Dá um beijo. Aqui na minha bochecha. Dá um beijo, vai. Dá um Aqui, beijo, ó. dá um beijinho. Ai. Agora vem cá. Não tem transmissão de micróbio esse beijo de um Ai, cachorro que, claro que ele Tem, anda na tem, terra. tem. Ele vai, às vezes ele está Tem. tomando água no vaso sanitário, aí vai dar um beijo Isso. na boca da Denise. Mas ela acabou tem. de escovar os dentes, por isso que eu Pera um beijei. pouco, pera um pouco. Ele sabe o que eu estou falando É. e as pessoas também. Tem. E por muito tempo, só se criticou as pessoas que dão um beijo em cachorro ou que recebem beijo de cachorro. Não estou falando do beijo na boca, porque o beijo na boca eu nunca vi nenhum estudo a esse respeito. Mas sempre se falou de todos os problemas que um cachorro pode passar de doença e vice-versa, né? A gente passar para o cachorro. Só que tem alguns estudos recentes mostrando que faz bem a gente dar beijo em cachorro. A gente produz um hormônio que se chama ocitocina, que é um hormônio relacionado ao prazer, que melhora, entre outras coisas, o nosso sistema imunológico. Que mais perceberam? Que crianças que crescem com cachorro, e aí, obviamente, tomam lambida de cachorro e tudo mais, têm menos chance de ter asma, bronquite, doenças alérgicas, né? E até dor de ouvido. Então, desde que o cachorro esteja saudável, um pouco a mais, né, esse contato que a gente tem, até mesmo de uma certa contaminação, faz com que nosso sistema imunológico fique melhor e fique mais preparado para outros desafios. Gato não dá alergia? Então, gato e cachorro podem dar alergia, principalmente numa pessoa que não cresceu na presença deles. Alergia é como se fosse um problema do sistema imunológico. Ele recebe uma informação e ele se desespera, como se fosse um ataque. Então ele pega, por exemplo, uma proteína que tem na saliva do gato, que vai para o ar, e aí quando você respira, o corpo fala, meu Deus, eu estou sendo atacado. E aí ele produz uma reação em exagero. Então é uma falta de informação. E a gente tem que ficar dando informações para o sistema imunológico para que ele haja corretamente, para que ele ataque o que tem que ser atacado. Então, assim, pessoa que tem alergia para gato tem que ir aos poucos, e ela pode perder essa alergia. Mas o que os estudos mostraram é que se você tiver uma criança, tiver um bebê em casa e tiver cachorro e gato, essa criança, na média, vai ter menos chance de desenvolver alergias. Olha aqui. Sabe que a Rita Lee ensinou o cachorro dela a cantar. Eu vou te mostrar. Eu estive com o Roberto e com a Rita e dá para botar no ar, Paulo? Coloca no ar. Olha, mas ele cantou muito mais. Mas põe um pedacinho. Que bonitinho. Vamos levantar o Mike, vamos mostrar o Mike. Sabe que o Mike é um cão cantor. É. Você quer que ele cante? Eu quero que ele cante, mas você que ensinou a cantar? Não, você sabe que foi o Roberto que descobriu sozinho, tocando que gaita, né? Não, eu estava querendo carinho, entendeu? Aí eu deitei assim, fiquei... E o que você fez, Mike? É fácil fazer isso? Alguns cachorros, quando a gente canta ou eles ouvem alguns sons, eles já começam a uivar e aí fica muito mais fácil. Se não é difícil. Cachorros que já têm essa tendência, é muito fácil. Também a Rita ali fica cantando o dia inteiro no banheiro, ele está por ali, o Roberto junto, não é? Aprendeu. Aí aprende. Assim virou que nem papagaio. Agora tem um tipo de adestramento que você cita no livro, que é o adestramento clique. O que é esse adestramento? Então, olha, é uma técnica que eu adoro. É uma técnica que você consegue falar para o animal que ele acertou no momento em que ele acertou. Isso é muito importante. Quando a pessoa dá uma bronca num cachorro ou em qualquer bicho depois do que aconteceu, ou elogia depois do que aconteceu, o animal ele não entende direito o que está acontecendo. Então o clicker é um jeito da gente falar para ele no exato segundo que ele fez a coisa certa. Eu posso fazer o clicker com a boca. Eu vou mostrar aqui no caso da estopinha. Eu vou pedir para ela dar pata, por exemplo. Então, dá pata.
Eu fiz um clicker, que eu falei Tá. para ela, é isso aí, você fez certo, vai ganhar recompensa. Ah, né? Então, entendi. a outra pata, a outra. Aí ela fez certo, Entendi. e aí eu posso recompensar ela com carinho, com O brinquedo. que você deu aí? Eu dei uma raçãozinha, né, a comida dela. Parte da Agora, janta já. Uma coisa, todos os animais podem ser adestrados? Você adestra peixe, por exemplo? Eu comecei adestrando peixe. Ah, Foi como eu comecei. Eu tinha 6 anos. peixe de aquário? Esse Peixe de aquário. Eu tinha 6 anos e aí eu dava uns showzinhos de peixes adestrados. É mesmo? Eu acabei percebendo que dava para adestrar de uma forma meio que acidental. Eu acho que parte do que aconteceu é porque no colégio que eu estudava não podia assistir televisão. Ah, Então eu ficava muito tempo na frente do meu aquário. Minha mãe é bióloga, meu pai é psicanalista. Então acho que juntando isso, eu percebi que quando eu batia o dedo eu sempre batia o dedo no aquário, eu não sei porquê, para dar comida antes de dar comida para os peixes. E aí eu percebi que com essa batidinha eu podia controlar um pouco o comportamento deles. E aí eu ensinei um Oscar, que é um peixe grande, assim, por exemplo, a deitar no fundo do aquário, sob comando. mas Ensinei ele a como é o comando? É por voz? Não, é gestual, eu faço Gestual. assim. Eu faço assim, e aí ele deita, e aí Que eu... nem os golfinhos. Mas golfinho é muito mais inteligente do que um Oscar. né? Do que um Então, peixe de adorno de aquário, que você está falando. E por exemplo, ensinei também eles a pularem para tocar um sino. E isso é muito, muito, muito fácil de ser treinado. As pessoas acham o máximo, mas assim é ridiculamente fácil. Tem coisas que qualquer bicho pode aprender. Tem até um estudo mostrando que até a ameba eles conseguiram ensinar algumas coisas. E cada animal tem um tempo para adestrar. Por exemplo, o cão é mais rápido que um gato? Sim. Tem animais que é muito mais fácil e mais rápido de se adestrar. Né? Um cachorro, em média, para aprender todos os comandos e tal, tendo 1 ou 2 aulas por semana, é cerca aí de 3, 4 meses para, vamos dizer assim, sedimentar os conhecimentos. Né? Você Alexandre. pega um chimpanzé ou um golfinho, às vezes em um dia você ensina O chimpanzé muito mais coisa. O chimpanzé e o golfinho são os mais inteligentes. Eles são considerados os grandes cérebros. Assim, todo mundo sabe disso, mas o pessoal não sabe que os papagaios também são considerados os grandes cérebros. Então tem papagaios que mostram uma inteligência assim absurda. Fantástica, né? Deixa eu te mostrar uma coisa que eu lembrei. A gente esteve no Canadá, em Calgary, no Stampede, que é a grande festa do rodeio lá. E num dos momentos a gente descobriu um cachorro que é muito bem adestrado. Nós temos essas imagens para a gente colocar. Vamos até o Canadá. Olha o nosso novo amigo do programa, Smeagol. Ele é um collie, não é canadense, faz parte do show Super Dogs, aqui dentro do parque, durante toda a festa. E o Smeagol é um cão brasileiro que foi trazido pelo seu treinador, o Dante. O Dante vai nos mostrar o que ele sabe. Então, Maria, eu estou aqui com o Smeagol, que veio comigo do Brasil. Nós mudamos aqui para o Canadá já fazem 5 anos, ele veio no avião comigo, ele e mais 2 cães. E eu vou mostrar um pouco para você um dos eventos que a gente faz aqui no nosso show Super Dogs aqui no Stampede. Esse cachorro, Alexandre, participa de um show famoso da televisão do Canadá. É engraçadinho, não é? Mas você sabe, acho que fazer melhor. Qual o teu maior sucesso, para a gente encerrar? O que você considera o teu grande feito? Você Olha, que é formado em zootecnia pela Universidade de São Paulo, você tem graduação em medicina veterinária pela FMU
E como Eu sou, dissemos, isso, foi eu sou falsário. formando. Estou formando em medicina veterinária. Medicina né? veterinária. E fiz mestrado em psicologia. Eu acho que assim, na parte acadêmica, científica, eu tenho um trabalho que eu tenho muito orgulho, que eu mostrei a capacidade dos cães se comunicarem através de sinais arbitrários com o ser humano. O que quer dizer isso? Que o cão ele pode aprender a tocar ou apertar sinais que significam coisas para a gente, para pedir. Então, eu fiz um painel que os cachorros podem apertar para pedir água, para pedir comida, e o painel fala por eles. Além de ser uma coisa assim divertida, engraçada de ver e de melhorar a comunicação, fez com que os cães passassem para um outro patamar de inteligência, comparando golfinhos, chimpanzés e papagaios. Então eu fiquei Entendi. muito orgulhoso, porque falavam só os grandes cérebros. Eu falei, os cachorros também conseguem. Aí a gente foi lá e conseguiu comprovar. Comida, água, Quero carinho, passear. tudo. Só que aí ela começou a usar mais de uma tecla. Por exemplo, Cada tecla significa um desejo para o um cachorro. desejo para o cachorro. Então, só isso já seria assim o máximo. O que foi mais legal é que ela começou a fazer combinações inesperadas. Entende? Que ótimo isso, hein? As cadelas são melhores que os machos? Não. Quem é mais não, inteligente, não, as não. cadelas ou os cachorrinhos? Olha, a gente acredita que tem inteligência muito semelhante. Em alguns aspectos, o macho pode ser melhor, em alguns aspectos, a fêmea pode Eu tô ser melhor. brincando, sou Não, Queria mas fazer uma piada. Mas no caso dos homens e das mulheres, isso também é válido. Nosso cérebro ele não é igual. Isso significa que as mulheres, na média, são melhores em algumas coisas e a gente melhor Elas em são outras. melhores em tudo. Aplausos para o Alexandre. Obrigado, Alexandre. Obrigado. Parabéns. E obrigado a Estopinha. Olha esse nome, Estopinha. 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 Veio Manda um porque beijo. parece o pelo dela parece todo meio sujo, bagunçado. Que bonitinho. Aí, para ficar carinhoso, eu pus no diminutivo.